Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos mais uma vez aqui deixar para você a palavra de Deus, né? Por que eu falo nós, né? É eu, em segundo lugar, e primeiro o Espírito Santo, quem me usa para poder falar com você através dessa rede social, desse canal, dessa plataforma, tá bom? Que você possa se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, você que vai me assistir através do YouTube, né? Você possa compartilhar também e se inscrever, deixar o seu joinha, tá? Se você já é inscrito, peço o seu joinha e o compartilhamento, né? Se você vai se inscrever, peço também o joinha e o compartilhamento, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de mais um personagem bíblico, né, que cometeu um erro, né? Hoje nós vamos falar do rei Josafá, que era um homem de Deus, que era uma pessoa que servia a Deus, mas ele cometeu um erro que, se ele não tivesse clamado a Deus, ele ia perder a sua própria vida, né? E quase que lhe custa a sua própria vida. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 22, deixa eu confirmar aqui, né? 1 Reis, capítulo 22, é isso mesmo, o versículo 29 e o versículo 30. A Bíblia diz de dois reis, que era o rei Josafá, que é o nosso personagem de hoje, e ele era rei de Judá. E a Bíblia conta também do rei de Israel, que era o Acabe, né? Que era esposo de uma mulher cruel chamada Jezabel, né? E o que aconteceu? O rei de Israel, que era o Acabe, fez uma proposta ao rei Josafá, que era de Judá, que os dois fossem para juntos, que os dois fossem juntos para a guerra, né? E o rei Josafá, no caso, ele concordou. Só que, antes de concordar, o que o rei Josafá falou? O rei Josafá, ele propôs-se a pedir a Deus um conselho primeiro, pedir a Deus uma confirmação, né? Se eles deveriam ir ou não ir à guerra. E assim foi. A Bíblia diz que Deus usou de um profeta chamado Micaías, que virou para Acabe, né, e para o Josafá, que disse para eles que não fosse para a guerra, porque o rei Acabe iria morrer nessa guerra. E assim foi. E o que aconteceu? O rei Acabe, ele ignorou o profeta, né? Ele ignorou o homem de Deus. E o mais triste disso tudo é que o Josafá, que era rei de Judá, né, ele concordou. Ele também ignorou a voz de Deus através do profeta Micaías, né? E os dois foram juntos para essa guerra. E o que aconteceu nessa guerra? O rei Josafá, ele foi confundido pelos inimigos com Acabe. O rei Acabe, ele foi disfarçado, né? E o rei de Israel, não, perdão, o rei Acabe, ele foi disfarçado, e o Josafá, que era rei de Judá, foi como rei. E os inimigos de Acabe confundiram, né, o rei Josafá com Acabe. E se o rei Josafá, melhor dizendo, não tivesse clamado a Deus, isso iria lhe custar a própria vida. Olha lá para você ver, versículo 29, diz assim, ó:
Versículo 29, diz assim, olha lá para você ver. E o rei de Israel, que era o Acabe, né, e Josafá, rei de Judá, foram atacar a Ramote e Gileade. Verso 30. O rei de Israel disse a Josafá, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os teus trajes reais. E assim o rei de Israel, né, se disfarçou e entrou no combate. Os dois foram juntos para o combate. Só que o rei Acabe foi disfarçado. E lá na frente, é o que eu acabei de falar, os inimigos confundiram Acabe com o Josafá. Aliás, perdão, né? Confundiram Josafá com Acabe, melhor dizendo. Porque o alvo aqui dos inimigos não era Josafá, era o Acabe. Então, meu amigo e minha amiga, o que nós podemos aprender com essa lição? Qual que foi o erro de Josafá aqui? Primeiro, ignorar a voz de Deus. Porque Deus havia falado para que eles não fossem, né? E o Josafá teimou e foi. Né? E por que o Josafá ele ignorou a voz de Deus? Porque ele se deixou influenciar com a má influência do rei Acabe. O que nós podemos trazer como lição, meu amigo e minha amiga? Por mais que nós somos de Deus, tem certas amizades que a nossa vida não pode ter nela, não pode existir em nossa vida. Aí você me pergunta, mas quer dizer que eu vou desprezar o fulano, vou desprezar nada disso, não é isso que eu estou ensinando. Porque Jesus disse que a gente tem que fazer discípulo, né? E para a gente fazer discípulo, nós temos que ter contato com as pessoas. Mas que tipo de contato você está tendo com certas pessoas? Porque existem pessoas no nosso caminho, no caso aqui eu estou falando de amizade, existem pessoas no nosso círculo de amizade que a gente tem que ter com elas só o contato necessário. A gente não deve ter comunhão com ela. É verdade. O erro do Josafá foi exatamente esse. Ele era um homem de Deus, só que ele se deixou influenciar pela pessoa errada. Aquele amigo que é seu amigo de verdade, meu amigo e minha amiga, ele nunca vai levar você por um caminho errado. Ele nunca vai levar você ao prejuízo. Você prestou atenção no conselho do rei Acabe? O que o rei Acabe propôs? Eu vou disfarçado e você vai como rei. Mas Deus havia falado, meu amigo e minha amiga, que não era para os dois ir. Então, o verdadeiro amigo é aquele que vai te levar não para o prejuízo, mas é aquele que vai te ajudar a ser conduzido ao caminho certo. Olha para você ver a proposta do rei Acabe. O rei Acabe se disfarçou e ele sabia que o alvo dos inimigos era ele. Olha para você ver o conselho que ele deu para o Josafá. Vai disfarçado. Aliás, perdão, eu vou disfarçado. Você vai com as suas vestes reais. Meu amigo e minha amiga. O amigo que te aconselha a mentir, que te aconselha a fazer o que não é certo, esse não é o seu amigo. O amigo que te afasta da fé, que faz você transgredir a palavra de Deus, essa pessoa não é seu amigo. Você tem que cortar vínculo com esse tipo de pessoa. É o que eu falei no começo da mensagem. Você tem que conversar com essa pessoa só o necessário. Ter um relacionamento raso com essa pessoa. Não ter um relacionamento mais profundo. Às vezes pessoas são de Deus e deixam de ser de Deus exatamente por se influenciar com pessoas erradas. Com todo respeito, com pessoas que não vão somar nada de bom em sua vida. Nada de bom.
Às vezes tem gente que fala assim, eu não vou me contaminar, eu não vou me influenciar. Influencia sim. Se a gente não vigiar, né, o círculo de amizade que a gente tem ao nosso redor, os tipos de pessoas que a gente tem uma comunhão, um relacionamento mais próximo, a gente vai se sujar na fé sim. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Que tipo de pessoa você tem trazido para a tua vida? Que tipo de pessoa você tem trazido por seu ciclo de amizade? É aquela pessoa que tem te prejudicado? É aquela pessoa que tem trazido para você prejuízo? Cai fora. Corta o mal pela raiz. Não despreze. Tenha um relacionamento, eu repito, tenha um relacionamento raso, superficial, não um relacionamento mais íntimo, não um relacionamento mais profundo, não. Porque senão isso vai te influenciar, isso vai trazer para você prejuízo, principalmente na sua caminhada na fé. E eu repito, se o rei Josafá não tivesse clamado a Deus, ele poderia ter morrido nessa batalha. Mas Deus foi misericordioso, o rei Josafá clamou a Deus e Deus teve misericórdia. E o Acabe perdeu a vida mesmo. Ou seja, se aquela pessoa que você tem vínculo com ela está te levando para o buraco, está te levando para o abismo, corte o mal pela raiz. Se o seu sócio da sua empresa é alguém que não compartilha da mesma fé que você, corte pela raiz. Se o amigo do dia a dia é aquele amigo que não tem a mesma fé, que não serve o mesmo Deus que você, não compactua das mesmas coisas que você, né? não tem o mesmo temor a Deus que você tem, corte o mal pela raiz, porque isso vai lhe causar um tremendo de um prejuízo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima. Deus abençoe.